Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Esther Gomes e por aqui a gente está estudando o livro Amando a Deus de Todo Entendimento, da autora Elizabeth George, da editora United Press. Se você está comigo até agora, desde o primeiro capítulo, eu tenho certeza que você já aprendeu várias coisas. Por exemplo, pensar no que é real, confiar em Deus, viver no presente, esquecer as coisas que ficaram para trás, tanto as coisas boas quanto as coisas ruins. E agora, Elizabeth George, no capítulo 9, ela vai falar sobre caminhando no labirinto da vida. Sabe aquelas situações em que a gente não consegue entender por que Deus permite isso acontecer com a gente? Algumas situações são boas, outras nem tanto, e geralmente esses pensamentos vêm quando essas situações nós consideramos que não são tão boas assim. Elizabeth George, ela usa o mesmo versículo que ela utilizou no capítulo anterior, que é Romanos 8:28, que diz assim: Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, ela começa esse capítulo informando que um grupo de mulheres se reuniram numa região alta, rochosa, e era calor, estava verão, quando de repente aconteceu uma chuva muito forte. E aí logo elas ouviram, um aviso dizendo para que todos esvaziassem a região, porque aquela região estava suscetível a uma enchente, já que era próxima de um rio. Então, as mulheres se dividiram em 2 carros e 5 mulheres foram para um lado, outras 5 para o outro lado, e as que tomaram a direção contrária daquela que estava contando se depararam com uma ponte que caiu. Elas não conseguiram sobreviver. O carro ficou submerso em águas, enquanto as outras conseguiram escapar com vida. Então, uma dessas mulheres, que se chama Ney Bailey, ela comenta esse fato, esse ocorrido, com muita tristeza pela perda das amigas, mas ela entende que, apesar da tragédia, apesar do susto, apesar de tudo que tinha acontecido, Deus ainda estava no controle de todas as coisas. Então, ela chega com o coração grato, contando o que havia acontecido e como Deus havia livrado. E cingida com uma autoridade bíblica, ela orou dessa forma: Senhor, a tua palavra diz: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Portanto, enquanto estamos nessa situação, decidimos que a nossa vontade é de te agradecer. E, Senhor, a tua palavra diz: todas as coisas, inclusive estas, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E nós chamamos daqueles que são chamados segundo o seu propósito, e nós somos. Tu também disseste: passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Portanto, a tua palavra é mais verdadeira do que tudo o que estamos sentindo ou sofrendo neste momento. Como afirma o capítulo do livro de Ney, fé não é um sentimento. E ela pôs em prática essa verdade na situação descrita acima. Apesar de tudo que estava sentindo, pânico, medo, preocupação, ela optou por depositar a sua fé em Deus e nas verdades da palavra dele, e não naqueles sentimentos. Conforme revela sua oração, ela recorreu a Deus, agarrou-se às promessas da sua palavra, e quando seu sentimento e seus pensamentos poderiam ficar desordenados, ela orou. Então, Ney Bailey, ela conta essa história e ela fala que no auge daquele sentimento, no auge daquele furacão, praticamente que literal, porque ela estava no meio de uma enchente, ela para e, ao invés de dar razão aos seus sentimentos, ela busca a Deus. Ela ora e diz: Senhor, a tua palavra diz que nós devemos ser gratos por tudo. E mesmo que essa tragédia esteja acontecendo, e mesmo que eu não tenha controle da situação, eu opto por obedecer a tua palavra. Então, Ney Bailey faz uma oração de gratidão no momento em que ela precisava de um abraço, no momento em que ela estava sentindo mais medo. E a oração de Ney ensinou-me 3 lições que tenho tentado aplicar na minha vida cristã. Primeiro, Ney mostrou-me como usar a autoridade da Bíblia em oração. Veja que todos os trechos da oração dela, ela começava com essa frase, Tua palavra diz. Deus precisa ser lembrado do que a palavra dele diz? Não, ele não precisa, ele sabe de todas as coisas. Mas ele se agrada, porque tem um versículo que diz assim, que nós devemos orar, que nós devemos falar em salmos, proferir a palavra de Deus. E quando a gente ora, a tua palavra diz, nós estamos dizendo: Senhor, eu conheço a tua palavra e eu sei quem tu és.
Então, a tua palavra diz. E usa um versículo da palavra de Deus para poder expressar aquilo que ela está tentando dizer. Então, veja esse trecho. Senhor, a tua palavra diz, em tudo dá graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Portanto, enquanto estamos nessa situação, decidimos que a nossa vontade é te agradecer. Em segundo lugar, a oração de Ney ensinou-me a usar a verdade de Romanos 8:28 em minha vida. Qual é a verdade de Romanos? Senhor, a tua palavra diz, todas as coisas, inclusive essa, inclusive a enchente, inclusive o medo, todas as coisas, mencionava o problema dela, cooperam para o bem daqueles que te amam. Então, a segunda coisa que ela aprendeu é que Deus, ele usa as circunstâncias para cooperar com o nosso bem. Ah, Esther, mas que bem que teve nessa situação? Naquela situação, Ney Bailey aprendeu a confiar no Senhor. Aprendeu a descansar na soberania dele e a ser grata, mesmo quando para ela a situação parecia não estar bem. A terceira coisa que ela aprendeu com a oração de Ney foi: essa oração ensinou-me que nunca devo examinar minha vida através da lente dos sentimentos. Eles são muito variados e instáveis. Devo orientar-me pela fé, não pelos sentimentos. E repito, fé não é um sentimento. A fé olha para Deus e confia nele para trabalhar a dificuldade do momento. Então, quando ela decide olhar para Deus naquele momento, ela ora esse terceiro trecho da oração que diz assim: Tu também disseste, passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Portanto, a tua palavra é mais verdadeira que tudo o que estamos sentindo ou sofrendo neste momento. E o que a palavra de Deus diz? Que o Senhor não abandona os seus. Agora, vamos analisar outros 3 motivos pelos quais podemos ter esperança. E o primeiro motivo é confiando em Deus e no seu bom propósito. Essa verdade que diz que tudo que Ele permite que aconteça em nossa vida é para o nosso bem, oferece-nos esperança para enfrentarmos tudo que a vida nos representa. Imagina que você, a partir de agora, ao invés de se desesperar, de chorar, de perder a esperança, você pegue todas as situações da sua vida e faça como ela já ensinou em alguns capítulos atrás. Tente encontrar o ouro. E o que é tentar encontrar o ouro? Tentar encontrar qual é a lição, qual é a ação de Deus naquela situação. Quando a gente for capaz de pensar que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, a gente vai parar de reclamar, vai parar de sofrer, vai parar de sentir medo. Ela sentiu medo? É claro que sentiu. Ela sofreu? Com certeza. Mas teve um momento em que ela decidiu lembrar da palavra e colocar em prática. Porque ela lembrou de Romanos 8:28. Todas as coisas acontecem para o bem daqueles que amam a Deus. E aí ela traz um exemplo bem interessante. Ela vai falar um pouco sobre a vida de José. José, que era o filho número 11 de Jacó e também era o filho preferido dele, viveu várias etapas da vida dele, né? E cada etapa que José viveu, ele viveu e viveu muito bem. Então, ele vivia no presente. E o presente que ele oferecia, né, a forma como ele vivia intensamente cada fase da sua vida. Quando José foi filho, ele foi o melhor filho, o filho mais amado. Quando ele se tornou escravo, José foi vendido por seus irmãos e se tornou escravo no Egito. E na casa de Potifar, ele foi o melhor escravo, ao ponto do seu patrão confiar a casa a ele. Mas ele foi acusado pela mulher de Potifar e ele foi detido em uma cadeia. Chegando na cadeia, ele foi o melhor prisioneiro, ao ponto de receber as chaves dela. Cada momento da vida dele, ele foi o melhor. E olha que se você prestar atenção na história de José, parece que a vida dele ela vai tendo não uma ascensão, né? Mas ela vai declinando. Ele era filho, se tornou escravo e agora se tornou prisioneiro. Mas a Bíblia diz que um certo dia o faraó teve um sonho que ninguém poderia revelar o que significava aquele sonho. E uma das pessoas que estiveram com José na cadeia lembrou que ele estava ali agora solto, porque José interpretou um sonho dele corretamente e que aquilo havia acontecido. Então ele fala, olha, tem um prisioneiro chamado José
e chama ele aqui que ele vai interpretar seu sonho. Ele interpreta o sonho de Faraó e Faraó fica tão impressionado com a sabedoria daquele homem que o transforma em governador. E como governador, José também fez história no Egito. José tinha uma escolha a fazer. Poderia abastecer seus irmãos com sacos de cereais em grãos ou matá-los diretamente ou deixar que eles morressem por falta de alimento indiretamente. Por ser um homem de Deus, José perdoou seus irmãos dizendo: Vós na verdade intentaste o mal contra mim, porém Deus tornou o mal em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Gênesis 50, 20. Com isso, José declara que toda aquela situação, toda a rixa dos irmãos, a venda dele para Potifar, ele ter chegado até a cadeia e depois até a presença do rei e agora se tornar um governador, tudo aquilo que aconteceu, apesar do sofrimento que ele passou, gente, eu não estou dizendo que foi fácil, não. Eu não estou dizendo que José lidou muito bem com a situação, que ele não sentiu falta da sua família. Claro que ele sentiu. Ele tinha apenas 17 anos. Provavelmente ele todas as noites deveria chorar ali, sentindo falta dos seus irmãos, do seu pai especialmente, da sua mãe. Com o passar do tempo, ele foi amadurecendo sim, ele foi crescendo, mas ele tinha coração. A Bíblia fala que quando ele viu os irmãos pela primeira vez, ele chorou numa recâmara para que ninguém visse. E ele fez algumas artimanhas para conseguir ver os irmãos uma, duas e três vezes, e o seu pai e o seu irmão mais novo, que ele também não conhecia. Então, José pega toda essa situação difícil que ele viveu e ele consegue extrair o ouro. Ele consegue dizer para os irmãos, olha, tenham calma. Veja que interessante, José ele não entendeu que Deus colocou ele como governador e agora trouxe os irmãos para pedir ajuda para ele. José não entendeu que Deus estava colocando ele por cima, que Deus estava fazendo os irmãos pagarem. Agora chegou a minha oportunidade de me vingar. Não. José poderia sim se vingar. José poderia matar todos os irmãos, afinal de contas ele era o governador do Egito, ele não era o soberano, mas era a segunda pessoa no governo. E agora José tem duas opções. Eu coloco na minha cabeça que Deus está me exaltando e que agora eu tenho que fazer justiça, ou eu continuo sendo servo e abençoo a vida dessas pessoas. Então, lá em Gênesis 50, 20, ele vai dizer que Deus tornou o mal em bem, para fazer como vedes agora e conservar a vida de muita gente. José encontrou naquela situação o ouro. José entendeu que tudo o que aconteceu cooperou para o bem, não só o bem dele, mas o bem daquela nação, o bem das nações vizinhas, porque ele era um homem de Deus, ele era um servo. E agora Deus estava usando aquela situação em que José estava vivendo para abençoar muitas outras pessoas. Naquela altura da vida, depois de ter sido rejeitado, maltratado, vendido como escravo, acusado falsamente, aprisionado e esquecido, José viu que Deus havia trabalhado o tempo todo. O tempo inteiro, Deus estava forjando o caráter de José. O tempo inteiro, Deus estava construindo em José a pessoa que ele queria construir. O tempo inteiro, Deus estava no controle. Costumamos gastar muito tempo e energia classificando nossos sentimentos, analisando nossas emoções, decidindo do que não gostamos, avaliando, ficando zangada. O que isso significa para mim? Devemos perguntar, o que isso significa para Deus? Gente, imagina se José, todo o sofrimento que ele enfrentasse, ele sentasse numa pedra e se lamentasse. Ah, Deus, o Senhor não está vendo isso? Só porque o meu pai me ama, só porque eu tenho essa túnica maravilhosa que ele me deu, eu sou odiado pelos meus irmãos. A Bíblia não fala que em momento nenhum José reclamou. Então, o que significa para Deus a gente perder tempo analisando situações difíceis? Isso não significa nada. Porque em todas as situações, Deus está conosco. Esther, mesmo se eu estiver pagando por um mal que eu fiz, sim, Deus também é justiça. E quando a gente planta algo, a gente colhe algo. Então, independente se o seu sofrimento tenha sido provocado por você, independente se o seu sofrimento tenha sido permissão de Deus, como aconteceu na vida de Jó, em todos os momentos, tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. A promessa de Romanos 8, 28 atua como uma lente através da qual podemos ter uma perspectiva da nossa vida, desde o nascimento até a morte.
Então, o fato de saber que o final será bom dá-nos esperança e nos ajuda a ver além do sofrimento que vivemos no presente. Quando a gente aprender que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, todas as situações vai ficar muito mais fácil de passar. Mesmo o sofrimento, ele nos torna mais forte. Então, José, ele teve esse sentimento, teve o entendimento que Deus sempre esteve no controle em todo momento. Então, Elizabeth continua dizendo o seguinte: mas quando reagimos ao amor de Deus, retribuindo esse amor e confiando nele, somos abençoadas com a esperança contida na sua promessa de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. O segundo tema deste capítulo é oferecendo o nosso amor a Deus. Podemos ter esperança em Deus porque Ele trabalha para que todas as coisas cooperem para o nosso bem. E conforme veremos agora, porque nós o amamos. Analise mais uma vez Romanos 8:28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem de qualquer um? Não. Cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. A expressão daqueles que amam a Deus é importante, porque de acordo com a observação de um estudioso, a promessa de Romanos 8:28 não é para todos. A promessa de Romanos 8:28 não é para todos. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Prestem atenção nesse grifo. Como podemos demonstrar a Deus o nosso amor por Ele? Cristo respondeu essa pergunta com 7 palavras. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. João 14:15. Está, então como que eu faço para expressar o meu amor a Deus? Entenda a palavra, leia a palavra, aceite a palavra de Deus no seu coração e obedeça o que a Bíblia diz. Dessa forma, você está expressando o seu amor por Ele. Nosso amor por Deus é medido por nossa obediência. Então, quanto mais obediente você é à palavra de Deus, mais demonstração de amor você está fazendo. Faça uma pausa de alguns minutos, tanto agora quanto periodicamente. Isso tem que ser feito todos os dias, tá? Para examinar a sua vida e avaliar o quanto você está seguindo a Deus. Preste atenção na forma como você se comunica. O que você fala glorifica a Deus? Preste atenção na forma como você fala das outras pessoas. Aliás, se você fala das outras pessoas e elas não estão presentes, isso glorifica a Deus? Será que a forma como a gente trata o nosso chefe, a forma como a gente leva, por exemplo, o nosso trabalho, tanto da casa quanto a nossa forma de ser esposa e mãe, será que nós estamos negligenciando algo? Será que a forma como a gente está vivendo é uma forma que demonstra obediência à palavra de Deus? Então, Elizabeth George fala que tira um tempo com Deus e ela sempre faz algumas perguntas para ela. Geralmente são as mesmas perguntas, né? Ela faz uma autoanálise e ela se pergunta: existe algo errado no meu relacionamento com Deus? E escreva a resposta. Em seguida, faço a mesma pergunta a respeito do meu marido, minhas filhas, meu lar, meu crescimento pessoal, minhas áreas de serviço no Senhor e meu relacionamento com as outras pessoas. Escrevo tudo o que vem na minha mente e oro a Deus pedindo perdão, pelo menos em que fui desobediente, desagradável e infiel. O terceiro subtítulo que ela traz é um propósito oferecido por Deus. Analise outra vez Romanos 8:28 e observe as palavras finais. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Os cristãos são chamados de acordo com um plano, um propósito. Gente, a gente já falou sobre isso em alguns capítulos anteriores. Então, se você ainda não viu, terminando esse capítulo, volta lá e vê os capítulos anteriores. Esse chamado foi determinado pela soberania de Deus por um propósito eletivo. Lembro-me de quando a minha vida não tinha propósito nenhum. Eu era uma mulher comum, com um casamento comum, 2 filhas comuns, em idade pré-escolar, em uma casa comum. Levantei a mão fechada em direção ao teto da cozinha num dia e gritei: deve existir uma vida melhor do que esta. Deus usou a minha boca por um propósito, a fim de me ajudar a reconhecer que eu necessitava de Cristo. E foi por causa dessa necessidade que eu me tornei uma cristã. De repente, vi um propósito em tudo na minha vida, porque vi que Deus tinha um propósito para mim.
Veja que interessante. De repente, uma mulher comum, mãe de 2 filhas comum, morava numa casa comum, tinha um casamento comum, ou seja, nada demais. Uma pessoa que sobrevivia. De repente, ela cansada daquela vida comum, ela olha para Deus e clama a Deus: Senhor, será que existe uma vida melhor? E Deus começa a abrir os olhos de Elizabeth George e fazer ela entender que ela foi chamada para um propósito. Por isso é muito importante que eu e você busquemos aprender do Senhor. Senhor, para qual propósito eu fui chamada? Como eu falei em capítulos anteriores, Deus não chamou ninguém para ser crente de banco. Deus não chamou ninguém para ser crente prego. Deus estabeleceu para cada pessoa um propósito. Por isso é importante a gente encontrar qual é o nosso propósito. Saber que Deus tem um propósito para a minha vida e para a minha salvação faz-me sentir grandemente responsável e dá-me grande esperança. Também deixei de viver de acordo com os meus desejos, planos e sonhos. Minha vida está inteiramente voltada para os propósitos de Deus. Não devo tomar decisões que agradem às pessoas. A minha vida tem uma finalidade de servir a Deus e a seu povo, de acordo com o dom com os quais Ele me deu. E eu tenho abençoado e nas situações em que Ele tem me colocado. Olha só, Elizabeth George percebeu que tem o dom de falar, tem o dom de se expressar. Ela ama a leitura, ela ama falar sobre a palavra de Deus. E ela começou a perceber que ela conseguia tanto se ajudar, porque se você está acompanhando este canal comigo, você está percebendo que foi a palavra de Deus, a reflexão na palavra de Deus, que libertou Elizabeth George de uma depressão. Então, ela entendeu que não só ela conseguia entender o que a palavra dizia, aplicar na sua vida, mas quando ela compartilhava isso com outras mulheres, ela conseguia ver nessas mulheres satisfação por terem sido ajudadas também. Então, Elizabeth George seguiu essa vibe. Peraí, eu acho que é alguma coisa por aqui. Como ela, além de falar bem, ela também escrevia bem, ela começou a usar esses 2 dons, o de falar e o de escrever, para ajudar mulheres no mundo inteiro. E hoje ela se tornou uma das maiores escritoras de todos os tempos. Ela tem muitos best-sellers que já escreveu e tem ajudado mulheres não só no país dela, mas em vários países e de várias formas, através de programas de rádio, podcast, livros, palestras, e ela conseguiu encontrar o propósito dela. O 4º subtópico que ela vai trazer nesse capítulo diz o seguinte: conhecendo a vontade de Deus. Pronto, você conheceu o propósito de Deus? Você entendeu que aquele que ama a Deus obedece a palavra dele? E você também deve ter entendido que obedecer a Deus significa cumprir a vontade dele. Lá nos últimos capítulos de Mateus, Jesus vai dizer que ele quer que a gente saia e pregue o evangelho para toda criatura. Essa é uma das vontades de Deus. Agora, Elizabeth George está falando o seguinte: conhecendo a vontade de Deus. Quando você e eu busca conhecer a vontade de Deus para ser usadas para seus propósitos sublimes, ele nos conduz. Embora Lucas não mencione em Atos exatamente como Deus impediu Paulo de continuar em determinadas direções, a passagem nos ensina que podemos confiar em Deus para fechar portas, bloquear nosso caminho, a fim de continuarmos a seguir para onde Ele deseja que sigamos. Nesse trecho, Elizabeth George está citando aquela passagem de Atos, onde Lucas conta que Paulo queria ir para uma certa cidade pregar o evangelho, mas o Espírito Santo o impediu. Então ele muda de direção e no meio do caminho o Espírito de Jesus Cristo também o impediu. Então ele muda de direção mais uma vez e pela noite ele sonha, passa a Macedônia. O Espírito Santo estava orientando ele a ir para a Macedônia, talvez um lugar que ele ainda não tinha pensado em ir. Então veja que apesar de estar com o coração cheio de boas intenções, apesar de Paulo querer seguir viagem para pregar o evangelho e ganhar outras pessoas para Jesus, e mesmo ele tendo essa boa vontade e tendo sido impedido pelo Espírito Santo e por Jesus, ele não fica relutante. Ele não fica se lamentando, achando ruim. Não, ele simplesmente aceita esse bloqueio na passagem. Ele simplesmente aceita essa mudança de rota e busca fazer a vontade de Deus. Então, conhecer a vontade de Deus é extremamente importante para que a gente possa cumprir o nosso chamado. E conforme Paulo explica em Romanos 8:29,
O propósito primordial de todas as coisas em nossa vida é nos tornar semelhantes a Cristo. Então, você está passando por uma dificuldade? Tente encontrar o ouro nessa dificuldade. Tente saber o porquê que você está passando por essa dificuldade. O que Deus precisa trabalhar em você para que você possa se parecer mais com Cristo. Cada pessoa, cada acontecimento, o que toca a nossa vida tem o propósito de nos tornar mais semelhantes a Cristo. Alan Redpa faz um comentário acerca de Romanos 8, 28 e 29. Não existe nada, nenhuma circunstância, nenhum aborrecimento, nenhuma provação que possa atingir-me diretamente sem antes ter passado por Deus e por Cristo. Se isso chegou até mim, é porque deve ter um grande propósito. Talvez eu não tenha entendido no momento, mas se eu me recusar a entrar em pânico, se eu erguer meus olhos para Ele e aceitar tudo o que me acontece como tendo vindo do trono de Deus com um grande propósito de abençoar meu coração, não haverá tristeza que me perturbe, não haverá provação que me desarme, não haverá circunstância que me aflija, porque eu descansarei na alegria que o meu Senhor representa, e é nisso que a vitória se sustenta. Então, volto àquela afirmação anterior. Tente encontrar o ouro. Quando você tem consciência de que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus, não há aflição que vá te fazer parar. Nós honramos a Deus quando acreditamos que Ele é amoroso, sábio e que usa cada aspecto da nossa vida para nos tornar mais semelhantes a Cristo. Agora Elizabeth George vai seguir contando a história de uma moça chamada Fanny Crosby. E ela vai contar que essa moça ficou cega acidentalmente por causa de um erro médico. E esse médico, que a cegou, passou todos os dias da sua vida se lamentando e demonstrando arrependimento por aquilo que ele havia feito. Essa situação fez com que ela tivesse um olhar diferenciado para a vida, Ela tivesse uma resposta diferente daquilo que ela estava vivendo. E ela comenta o seguinte: existe alguém cujo descuido tocou a sua vida? Existe alguém cujo erro tenha prejudicado grandemente? Uma mulher que tem esperança em Deus aceita os eventos inexplicáveis como um acerto e não um erro de Deus. Ela reconhece sua intenção em cada evento. Então, depois desse acidente, Fanny Crosby, ela começou a fazer coisas que ela não fazia antes. Ela começou a cantar, compor músicas e servir a Deus de uma forma diferenciada. Ou seja, no meio da tribulação, Fanny conseguiu encontrar o ouro. Agora ela vai falar de mais uma pessoa chamada Joni Eareckson Tada. Quando tinha 17 anos, Joni quebrou o pescoço durante um mergulho e ficou com o corpo totalmente paralisado. Ela memorizou várias traduções da Bíblia. Joni é autora de mais de 17 livros. Escreveu canções e colaborou com um filme que conta a história da sua vida, uma história de esperança. Ela faz palestras, inclusive nas cruzadas de Billy Graham, uma organização que presta auxílio aos deficientes físicos, conta com a ajuda dela direta. Joni também usa sua voz para servir ao Senhor, louvando a Deus. E em vez de queixar-se e de se entregar à autopiedade, Joni transmite mensagem de esperança, conforto, incentivo, refrigério a milhões de cristãos. Joni entregou a Deus tudo o que lhe restou após o acidente. Sua inteligência, sua voz, seu talento musical e artístico, seu amor por ele, e ela está usando grandemente em prol do seu reino. Então, essas duas mulheres perderam muita coisa. Uma ficou cega, a outra ficou paraplégica. Para muitas pessoas, esse era o motivo de parar, mas para elas duas não. Elas conseguiram encontrar o ouro e conseguiram servir a Deus com aquilo que elas tinham em mãos. E o último assunto abordado por Elizabeth George desse capítulo tem o título Mulheres de Esperança. Agora ela vai nos incentivar a encontrar este propósito. Primeiro, faça um inventário da sua vida, elabore um traçado do caminho que você está trilhando. Revise como Deus lhe tem mostrado sua vontade ao longo dos anos. Como Ele mudou a sua direção. Ele te impediu de fazer alguma coisa? Ele deixou de permitir alguma coisa? Sabe, lá atrás, o que você pensava da sua vida? Como você tinha planejado? Quais foram os caminhos que a sua vida tomou?
Pensa nisso, anota isso. Quais são os caminhos que Deus sempre tem levado você? No meu caso, eu sempre gostei de cantar e à medida que eu fui crescendo, eu gostava de ensinar na igreja. Depois Deus me colocou numa faculdade de pedagogia e com o tempo eu entendi que eu seria muito útil na casa de Deus se colocasse esses talentos em prol da casa do Senhor. Então, eu consegui estruturar uma escola bíblica dominical, eu consigo dar curso para mulheres, pregar na igreja, fazer a vontade dele conforme ele tem me chamado. Houve um acidente, um erro ao longo do caminho, uma tragédia, uma calúnia, uma pessoa invejosa, um fracasso, uma carência, um lapso, uma mágoa profunda em seu passado? Será que essas coisas aconteceram com você? Será que essas coisas fizeram você mudar de direção? Olhe novamente para a autobiografia que você acabou de elaborar, em que Deus transformou o mal em bem. Dá uma pausa, pensa e anota aí. Em que Deus transformou o mal em bem? Em que você vê Deus tornando-a mais semelhante a Cristo? É aquele assunto que a gente abordou no capítulo anterior, né? O que a tribulação fez com você, que hoje comparando você antes daquela tribulação e você depois, o que a tribulação fez por você que tornou você uma mulher mais adulta, uma mulher mais madura? Se você reconheceu o envolvimento incrível de Deus ao longo do caminho, talvez você seja capaz de orar como Ney Bailey nos ensinou. Senhor, a tua palavra diz, todas as coisas cooperam para o bem, inclusive, e fale o problema que você está passando. Cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Talvez você seja até mesmo capaz de agradecer a sabedoria e os caminhos de Deus, por mais inescrutáveis que eles pareçam. Gente, por mais que a gente não entenda o que Deus está fazendo, Ele sabe o que é melhor para nós. Talvez sua autobiografia a ajude a compreender que é nas limitações que Deus revela sua graça e poder ilimitado. Tendo Deus como guia, um não nunca é o fim. Então, o segredo deste capítulo é confiar em Deus, abraçar de uma vez por todas essa verdade, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E é se fazer uma autoanálise. Será que eu amo a Deus? E como é que eu sei que eu amo a Deus? Quando eu cumpro a palavra dele. Se vocês obedecem a minha palavra, vocês me amam. Então, será que aquilo que eu estou fazendo está de acordo com aquilo que a Bíblia ensinou? Será que eu amo a Deus? Se eu amo a Deus, todas as coisas cooperam para o meu bem, para o meu crescimento, para deixar uma situação que eu não preciso suportar, né? Como, por exemplo, ser responsável por algo que eu não tenho obrigação de ser responsável. Então, Deus ele vai acabar nos direcionando, mudando o nosso caminho, mudando a nossa rota, fechando algumas portas. E como ela fala aqui nessa frase final, quando a gente tiver maturidade para entender a vontade de Deus na nossa vida, nós entenderemos que o não para Deus nunca significa o fim. Bom, se você ficou comigo até aqui, eu tenho certeza que você está amando essa leitura, que você está amando este livro, amando a Deus de todo entendimento. Então, eu incentivo você, se você ainda não viu os outros capítulos, voltar lá atrás e ver estes capítulos. Agora, se você já viu, fica comigo, deixe seu comentário aqui embaixo, eu quero conhecer um pouquinho mais de você. Coloca aí o seu joinha, se inscreve e vem fazer parte dessa grande família.